Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula aqui de Geometria Euclidiana. Nós vamos falar hoje de desigualdade triangular. E essa é uma das desigualdades mais importantes que vocês vão topar. Então vamos aqui para a nossa aula de hoje. Para dar início, eu queria considerar com vocês a seguinte situação, que vai ajudar a gente a entender a importância da desigualdade triangular. Imaginem o seguinte, vocês estão vendo aí na tela de vocês 3 segmentos. Eu vou aqui mexer com eles, ó. Então você tem esse segmento aqui verde, você tem esse segmento aqui amarelo e você tem esse segmento aqui vermelho. A grande pergunta para a gente é a seguinte: o que é que tem que acontecer para esses 3 segmentos, com esses 3 segmentos, eu conseguir formar um triângulo? Então, o que é que deve acontecer? A gente tem que ver que coisas devem acontecer para que quando eu junte esses 3 pedacinhos, eu consiga formar um triângulo. Aí vamos ver o seguinte: imagine que esse segmento aqui vermelho, ele é maior do que esse verde mais esse amarelo juntos. Se eu pegar esse amarelo e esse verde somar, ele fica ainda menor, o segmento resultante fica menor do que esse vermelho. O que que acontece? Aí a situação que a gente pode ver é essa situação aqui, ó. Vocês estão vendo aqui dessas figuras com esses círculos, né? Aqui está o segmento vermelho, ó. Eu coloquei ele como base. Aí eu coloquei numa ponta o segmento verde e na outra ponta o segmento amarelo. Agora vejam o seguinte: se eles forem, a soma do verde com o amarelo for menor do que o vermelho, quando eu tento juntar, lembrando que uma das pontas tem que estar em cada uma das pontas do vermelho, né? Uma das pontas do verde, como vocês veem aqui na figura, está na ponta do vermelho e a outra, e o amarelo também tem uma das pontas ligadas ao vermelho, para que a gente possa tentar formar o triângulo. Mas nesse caso a gente não consegue, ó, porque quando eu deslizo o meu segmento verde, tentando juntar a pontinha dele com a ponta do amarelo, eu não consigo, eles nunca se encontram. O mais próximo que eles ficam é justamente quando eles estão sobre a reta vermelha, né? O segmento vermelho. Mas eles sempre estão separados. Eu nunca consigo juntar a ponta de um com a ponta do outro. Então, esse caso aqui é o caso em que o segmento vermelho ele é maior do que a soma do segmento verde mais o segmento amarelo. As coisas começam a melhorar quando eu começo a diminuir, as coisas começam a melhorar quando eu diminuo o segmento vermelho. Ó, eu vou diminuir aqui o segmento vermelho, aí eu vou diminuir até ele ficar igual. Então, nesse caso aqui, o segmento vermelho ele é igual à soma do verde com o amarelo. Então, nesse caso, quando eles são iguais, as circunferências aí elas são tangentes. Então, eles se encontram, mas eles se encontram já sobre o segmento vermelho. Ó. O ponto de encontro em que eles formam, até aqui, ó, eles ainda não estão se encontrando. Ó. Aí você vai aproximando, aproximando. Aí eles se encontram apenas quando estão sobre o segmento vermelho. Só que quando eles estão sobre o segmento vermelho, eu não tenho um triângulo. Né? Então, isso não conta. Então, nesse caso aí, eu também não posso ter um segmento igual à soma dos outros dois. Aí vem o terceiro caso. O terceiro caso é quando o segmento vermelho ele é menor do que a soma dos outros dois. Aí vocês podem ver que a circunferência que cada um deles faz aí como trajetória, elas têm 2 pontos em comum. E aí eles podem se encontrar justamente nesses pontos em comum. Ó. Então aqui eu conseguiria formar o meu triângulo e também aqui nesse ponto de baixo eu conseguiria formar o meu triângulo. Então o que a gente consegue aprender a partir desses exemplos aí?
que se eu tiver um segmento que ele é maior ou igual que a soma dos outros dois, eu não consigo formar um triângulo. Quando é maior, que foi o primeiro caso que a gente analisou, esses segmentos eles nunca se encontram, nunca. Quando é igual, o único ponto em que eles se encontram é justamente sobre o segmento que é maior. Mas se eles se encontram sobre o segmento que é maior, eles acabam não formando um triângulo. Os pontos não podem ser colineares para formar um triângulo. E o último caso, foi esse que a gente viu por último, é quando eles dois, a soma dos dois segmentos é maior do que o segmento, o terceiro segmento. E aí eles se encontram nesses dois pontos aqui, em que a circunferência ela se encontra. Então você tem aqui esse ponto de encontro formando um triângulo e esse ponto de encontro aqui também formando um triângulo. Lembrando que eu analisei com relação ao lado vermelho, o lado verde e o lado amarelo, mas claro que isso vale para quaisquer lados, né? Como é que qualquer configuração que você pegar do teu triângulo, tem que valer isso, né? Se fosse o verde, que fosse o maior dos lados, maior do que a soma do amarelo mais vermelho, também você não conseguiria formar o teu triângulo por uma análise semelhante. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é justamente entender e provar esse importante resultado que a gente chama de desigualdade triangular. Ou seja, a gente vai ver que para formar um triângulo, quando eu pego dois lados de um triângulo e somo, ele tem que ser maior do que o terceiro lado. Sempre. Sempre tem que ser assim. Quaisquer dois lados que você pegar e você somar, tem que dar maior do que o lado que ficou de fora aí dessa soma. O primeiro resultado é justamente esse, que também é um resultado bem importante. É o seguinte: o maior ângulo sempre se opõe ao maior lado. Ou seja, se você tiver esse ângulo aqui, vamos dar um exemplo, esse ângulo alfa, ele é maior do que o ângulo θ. Então, o lado que se opõe ao ângulo alfa vai ser maior do que o lado que se opõe ao ângulo θ. Repetindo, você pode dizer num triângulo, quando você pega um triângulo, que se um ângulo for maior do que o outro, então o respectivo lado oposto a esse ângulo também é maior do que o lado oposto ao ângulo que você comparou. No nosso caso aqui, a gente tem alfa maior do que θ. Isso aí vai implicar que o lado que fica oposto a alfa é maior do que o lado que fica oposto a θ. E como é que a gente faz isso? Uma das maneiras, quando a gente está tentando resolver um problema, gente, é a gente tentar visualizar o problema já resolvido. No caso aqui, eu quero mostrar que se esse ângulo é maior do que esse, então esse lado aqui ele é maior do que esse. Ou seja, eu quero obter como resultado que esse lado aqui ele é maior do que esse. O que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que eu resolvi o problema. Vamos ver se isso me ajuda, de alguma maneira, dando uma informação que me seja útil. E aí eu vou imaginar já que eu tenho que esse lado já é maior do que esse. Então, se esse lado aqui, se eu soubesse que esse lado de fato é maior do que esse, eu conseguiria pegar esse lado dentro desse aqui, né? Vamos dizer assim, que ele terminasse bem aqui. Então, eu vou imaginar isso. Veja que aqui eu não resolvi o problema. Eu estou imaginando ele resolvido para ver se ele me dá uma dica de como resolver. Então, vamos supor que eu já sei que eles podem ser maior, né? Esse lado BC ele pode ser maior que esse lado AC. Se isso aí acontece, eu consigo justamente fazer essa construção aqui, ó. Eu posso pegar o A até um certo ponto do BC, eu vou chamar esse ponto aqui de P, de uma maneira que CP seja igual a CA. Já que eu estou supondo que esse lado aqui eu resolvi o problema e que esse lado, então, ele é maior do que esse. O que é que eu posso falar, gente, acerca desse ângulo aqui? BAP. O que é que eu posso falar acerca desse ângulo? Vamos fazer umas continhas para a gente descobrir quem é esse ângulo. Então, a primeira coisinha que eu vou colocar é quem é esse ângulo bem aqui, ó. Eu consigo calcular esse ângulo.
Por que eu consigo calcular esse ângulo? Porque eu sei que esse ângulo aqui eu estou chamando ele de gama e que esse triângulo aqui, propositalmente, eu peguei ele como isósceles. Então eu consigo calcular esse ângulo, porque se eu chamar esse ângulo aqui de x, por exemplo, aí esse ângulo bem aqui, esse pedaçozinho bem aqui, ele também é x. Então você sabe que gama mais 2x é igual a 180 graus. Aí com isso você descobre quem é x, né? X fica 180 menos gama sobre 2. Só que se eu chamar esse ângulo bem aqui, que é o que eu quero descobrir, vamos chamar ele de y. Você sabe que esse ângulo x ele é a soma desse ângulo y com esse ângulo θ. Então eu vou colocar essa informação também. Ó. Eu sei que o meu ângulo x ele é o meu ângulo θ mais o meu ângulo y. E aí eu posso fazer essa comparação. Eu tenho que x é isso e eu tenho que x é isso daqui. Então eu vou fazer essa comparação substituindo, né? Então eu sei que θ mais y, que é x, isso aqui é 180 menos gama sobre 2. Para eu eliminar aqui o gama da história, porque assim, eu tenho uma comparação entre alfa e θ. E é exatamente isso que eu quero usar. Aqui apareceu o gama, né? O gama não tem nenhuma comparação com ele, então eu vou substituir ele. Vou fazer o seguinte, ao invés de 180 menos gama, eu sei o seguinte, eu sei que quando eu pego gama mais alfa mais θ, como os três são ângulos de um triângulo, eu sei que isso aqui é 180 graus. Ou seja, 180 menos gama, eu sei que é alfa mais θ. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Então, 180 menos gama, eu sei que é alfa mais θ sobre 2. Com isso, eu posso descobrir que o y, aí, esse ângulo que eu queria descobrir no início, ele vai ser alfa mais θ sobre 2 menos θ. Se você fizer a continha, isso daí vai dar alfa menos θ sobre 2. Então, a ideia é a seguinte, se esse ângulo aqui, y, esse ângulo bem aqui, eu supondo o problema resolvido, ele é o ângulo alfa menos θ sobre 2, eu vou iniciar o problema, a solução do problema, justamente pegando esse ângulo. Ou seja, eu construo esse segmento de forma que esse ângulo aqui seja justamente isso. E eu posso fazer isso. Por que eu posso fazer isso? Porque alfa menos θ é positivo. Isso vem justamente da hipótese. Ó. Alfa não é maior do que θ? Como alfa é maior do que θ, eu posso pegar um ângulo alfa menos θ sobre 2, porque isso aí é positivo, então existe. E é essa a minha estratégia de resolução, ou seja, eu vou pegar, vou construir isso aqui, ó. Eu não vou saber isso aqui de início, mas eu vou ter isso como consequência, pelo que a gente vai ver. Então, eu vou construir esse ângulo de forma que eu obtenha o meu resultado. Então, eu vou apagar agora aqui, vou apagar tudo que eu fiz, que isso aqui é só para a gente descobrir esse ângulo y, como é que eu tinha que pegá-lo, para em seguida a gente poder fazer os cálculos. Então, eu vou pegar e construir esse segmento, só que agora, ao invés de construí-lo com o lado AC sendo igual a P, que é algo que eu não tenho, eu vou pegar pelo ângulo. Ou seja, eu vou construir AP de forma que esse ângulo bem aqui, ele seja alfa menos θ sobre 2. E eu posso fazer isso. Por que eu posso fazer isso? Porque como alfa é maior do que θ, repetindo, alfa menos θ é positivo. Então, essa construção é totalmente perfeita. Se esse ângulo aqui ele é alfa menos θ sobre 2, então agora eu posso calcular os demais ângulos para ver se eu vou de fato obter que esse triângulo aqui é isósceles.
Notem que a gente está se aproveitando que existem duas maneiras de você ver que um triângulo é isósceles. Ou você vê se os lados são iguais, ou você vê se os ângulos são iguais. A gente viu isso em aulas passadas. Então, primeiramente, eu supus, para poder chegar a esse ângulozinho aí, alfa menos θ sobre 2, eu supus que os lados eram iguais e obtive o ângulo. Agora, eu vou fazer o contrário, eu vou partir do ângulo e mostrar que os lados são iguais. Essa, no final das contas, foi a minha estratégia. Então, vamos lá. Eu consigo calcular, então, quem é esse ângulo? Consigo, porque ele é ângulo externo. Ele vai ser a soma desse mais esse, ou seja, alfa menos θ sobre 2 mais θ. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse ângulo bem aqui. Vamos fazer as continhas. Vou chamar ele de x só por enquanto. Então, x é θ mais alfa menos θ sobre 2. Quando você faz as continhas aqui, isso aqui vai dar alfa mais θ sobre 2. Então, esse ângulo que eu chamei de x, eu vou apagar e vou substituir aqui quem é ele. Então, ele é o ângulo alfa mais θ sobre 2. Com isso, eu consigo calcular quem é esse ângulo aqui. Lembre-se que eu tenho que chegar à conclusão, você já tem que imaginar, eu tenho que chegar à conclusão que esse ângulo é o mesmo desse ângulo. Eu quero provar que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Será que eu consigo fazer isso? Vamos lá, vamos chamar esse ângulo aqui que eu quero descobrir, vamos chamar ele de y, tá bom? Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que se eu pegar o y mais o gama mais alfa mais θ sobre 2, isso tem que dar 180 graus. Eu estou dentro de um triângulo, então tem que dar 180 graus. Aí, novamente, eu vou substituir o gama. O gama não me interessa. Então, no lugar do gama, eu boto que ele é 180 menos alfa mais θ. Então, esse aqui é o gama. Aí, repito, ó, mais alfa mais θ sobre 2. Isso aí está dando 180. Aí, agora vamos fazer as continhas. O que acontece? Esse 180, ele vai embora com esse 180, porque ele está aparecendo de um lado e está aparecendo do outro, somando. Então, ele pode ser cancelado. Então, o teu y, ele fica assim, ó. Ele vai ser alfa mais θ. Estou passando as coisas para o outro lado. Alfa mais θ menos alfa mais θ sobre 2. Aí, quando você faz as continhas, isso aqui dá alfa mais θ sobre 2. Ou seja, você mostrou que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo bem aqui, o CAP, ele é igual a esse ângulo bem aqui, ó, o CPA. Como consequência disso, o seu lado CA tem que ser igual ao seu lado CP. Isso aí termina o problema para você. Por quê? Ora, eu quero mostrar que CB é maior do que CA. Mas CB é CP mais PB, sendo que CP é CA. Então, logicamente, ele é maior, né? Já que esse pedaço aqui é igual a esse, e isso aqui é apenas um pedaço do CB, a única consequência é que ele é maior. Então, vou até escrever isso aqui. Ó, como é que eu escreveria esse problema, né? Talvez alguns de vocês ainda estão se acostumando com essa questão de escrever problema. E o que eu fiz aqui, na verdade, foi apenas um rascunho, né? Então, como é que eu escreveria esse problema? Se eu fosse escrever essa questão, né? Eu colocaria assim, ó. Vou colocar assim, ó. Prova. Aí, construa AP com o ponto P pertencente ao lado BC, de forma que eu tenha o ângulo BAP igual a alfa menos θ sobre 2. Aí, consequentemente, né, vou botar assim, escrever menos, né? Assim, o meu ângulo APC vai ser alfa mais θ sobre 2. E, portanto, você também conclui que o ângulo CAP
é igual a alfa mais θ sobre 2. Concluímos que CP é igual a CA. Aí você conclui agora o seguinte, né? Então, quando eu olho CB, isso daqui é igual a CP mais PB, que obviamente é maior do que CP, sendo que CP é igual a CA. Aí conclui a prova. Ou seja, você chegou à conclusão que o lado CB, que é o que você queria, né? Ou BC, como você vê aqui, tanto faz, é maior do que CA. Tá certo? Então, essa é a maneira que você escreveria esse problema. Você descreveu que você fez uma construção usando esse ângulo aqui, que é totalmente permitido, uma vez que esse ângulo aqui ele é positivo. Por que quando é que não seria permitido? Se você tivesse colocado um ângulo que é zero, então não faria sentido a sua construção. Ou então se esse ângulo aqui fosse negativo, e não é o caso. Então você pegou um ângulo positivo, fez uma construção, calculou esse ângulo. Veja que eu não citei os cálculos, né? Então você vai perceber que em alguns momentos não precisa citar o cálculo, é um cálculo óbvio, é um cálculo de somas e diferenças. Então você não precisa colocar um cálculo dessa maneira. Quem está vendo, quem está corrigindo, acaba sabendo que você está fazendo esse cálculo. Então você disse, olha, eu peguei esse ângulo aqui, esse ângulo, portanto, é esse valor, esse aqui vai ser esse valor, você tem um triângulo isósceles, então você tem que esse lado aqui ele é maior do que esse. Pronto, você foi objetivo e direto aí na tua solução. Uma consequência desse problema aí, que a gente chama de corolário. O que é um corolário, gente? Um corolário ele é uma consequência de um resultado. Então, você pode ter trabalhado com uma certa proposição, um teorema, um lema, e aí você tem como uma consequência natural daquilo. Então, uma consequência natural desse resultado que a gente viu, ou seja, que se você pegar um ângulo maior do que o outro, o lado oposto àquele ângulo maior é maior do que o lado oposto ao outro ângulo, é o seguinte, se você tiver um dos ângulos num triângulo que ele for maior ou igual que 90, então necessariamente o lado oposto a ele tem que ser o maior lado do triângulo. Nesse caso aqui eu estou supondo que o alfa ele é maior ou igual que 90 graus. Então isso vai implicar que o lado BC aí ele é o maior lado desse triângulo aí. O maior lado do triângulo ABC. Por que isso, né? A única coisa que a gente tem até então é que se eu tiver um ângulo maior do que o outro, então o respectivo lado oposto é maior do que o outro lado, né? É oposto a esse ângulo que é menor. Pessoal, se eu tiver um ângulo num triângulo que ele é maior ou igual que 90, uma consequência disso é que nenhum dos outros dois ângulos que compõem o triângulo pode ser maior do que esse ângulo aí. Ele necessariamente ele é o maior ângulo. Se eu tiver um ângulo maior ou igual que 90 num triângulo, ele tem que ser o maior ângulo. Por quê? Veja, se eu tivesse um ângulo, dois ângulos pelo menos, maiores ou iguais que 90, vamos supor aqui que o alfa, eu já tenho que ele é maior ou igual que 90, e vamos dizer que o gama é maior ou igual que 90. Notem como isso aí vai dar um erro. Olha, se eu tiver esses dois ângulos, então eu posso concluir o seguinte: quando eu pego alfa mais gama, isso aqui vai ser maior ou igual do que 180. Só fiz somar. Esse aqui é maior ou igual que 90, esse aqui é maior ou igual que 90, então se eu pegar eles dois, a soma deles dois tem que ser maior ou igual que 180. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou somar nessa desigualdade aqui, ó, eu vou somar θ dos dois lados. Então, lembrando aí de desigualdade, lá eu posso somar sem alterar a minha desigualdade. Então, vou somar θ aí, ó, alfa mais gama, aí somo θ, tem que somar dos dois lados, funciona assim como a igualdade, para não alterar nada. Só, gente, que acontece o seguinte,
Alfa mais gama mais teta, eu sei quanto é. É 180 graus. Aí eu substituo. Então 180 graus é maior ou igual que 180 graus mais teta. Então, começando a perceber aí o que é que vai dar de errado, o que acontece? Esse 180 aqui eu posso passar para cá subtraindo. Se você passa para cá subtraindo, ficaria assim, ó. 180 menos 180 maior ou igual que θ. Só que 180 menos 180, você sabe que é zero. Então, zero seria maior do que o ângulo θ. Pessoal, isso não pode acontecer, porque θ ele é o ângulo de um triângulo. Ele não pode ser menor ou igual que zero. Não, você sabe que isso aqui na verdade é positivo, né? Não pode sequer ser zero. Muito menos menor ou igual do que zero. Então não pode ter um segundo ângulo maior ou igual do que 90. Todo triângulo tem no máximo, um ângulo maior ou igual que 90. Pode ser que nenhum deles seja maior ou igual do que 90, né? Se tiver, todos os ângulos podem ser agudos, então são menores do que 90. Se tiver maior ou igual que 90, é no máximo 1. Aí por isso que a gente consegue concluir que se o triângulo ele tiver um ângulo maior ou igual que 90, o lado oposto a ele tem que ser o maior. Por quê? Porque qualquer outro ângulo é menor do que 90. Então você já tem aí, ó. Você já tem que o alfa é maior ou igual que 90. Olha, mas isso aqui tanto é maior do que o θ, como é maior do que o gama. Ou seja, o teu alfa aí, necessariamente, ele tanto é maior do que o θ, como ele é maior do que o gama. Se o alfa é maior do que o θ e é maior do que o gama, então o lado oposto a ele é maior do que o lado oposto ao θ e o lado oposto a ele é maior do que o lado oposto ao gama. Tá certo? Aqui nessa prova que a gente fez, na verdade não é uma prova, é uma argumentação, vamos colocar assim. É um argumento por contradição, ou um argumento por absurdo. É outro tipo de demonstração que vocês vão lidar bastante e que é muito útil na matemática. Uma consequência também desse resultado é que acho que é algo que vocês viram muitas vezes, talvez nunca tenham entendido de onde é que vem, e daí que é importante a gente ver esses resultados, que a gente acaba entendendo o que está por trás das coisas que vocês viram no ensino médio, é o seguinte: a hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo retângulo. Vocês viram isso várias vezes. E por quê? A explicação está justamente nesse corolário aqui. Olha, a hipotenusa é justamente o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. A gente viu nesse resultado, qualquer lado que está oposto a um ângulo de 90 graus ou maior do que 90 graus é o maior lado do triângulo. Então, isso aqui mostra o porquê é que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Finalmente, a gente chega aqui no nosso objetivo, né? Então, a gente tem um triângulo qualquer, ABC, e a afirmação que a gente viu lá no início, até o porquê que isso deve acontecer, é a seguinte: quando eu somo quaisquer dois lados de um triângulo, veja aqui, ó, que eu peguei o A e o B, é maior do que o C. O A e o C é maior do que o B. O B e o C é maior do que o A soma, né? Então, quaisquer dois lados que eu pegue de um triângulo sempre é maior do que o terceiro lado. Sempre vale isso. E eu não coloquei aqui, mas também vale a volta, é se somente se. Ou seja, se eu tiver 3 segmentos em que vale isso daqui, tem que ser os 3, viu? Tem que ser isso aqui, isso aqui e isso aqui. Se sempre vale isso para esses 3 segmentos, A, B e C, então eu consigo formar um triângulo. Como é que eu consigo formar um triângulo? Aí é aquela construção lá do início da aula. Você bota um dos segmentos, aí você faz com o compasso a ponta seca no final do segmento que você colocou como base, aí pega um dos lados como raio, faz o círculo.
Aí coloca o outro segmento como raio e a ponta seca do compasso e faz o círculo aqui, né? Deixa eu botar aqui de volta. Aí vocês vão ver melhor na tela aí. Então, ó, se os três obedecerem aquelas regras lá da desigualdade triangular, aí você tem exatamente isso aqui, ó. Então, pegar aqui, aí você, ó, botou a ponta seca aqui, aí construiu esse círculo. Botou a ponta seca no final desse vermelho, aí construiu esse círculo com o raio igual a esse segmento amarelo. Aí para formar o triângulo, basta você ligar daqui para cá e daqui para cá. Ou então daqui para cá e daqui para cá. São duas maneiras de construir o triângulo. Então vamos mostrar, né? Ou seja, eu vou mostrar aqui se eles formam um triângulo, então necessariamente tem que acontecer isso. A gente acabou de ver que se eles obedecem isso, a gente consegue formar um triângulo. É se somente se esse resultado. Então vamos aqui. Então eu vou escolher qualquer um deles, qualquer uma dessas desigualdades, as outras são semelhantes. Então eu vou pegar, por exemplo, essa daqui. Então eu vou provar que, tá assim, ó, provar que A mais C é maior do que B. Como é que eu faço? Eu vou usar o resultado que a gente viu logo no início da aula, que o maior ângulo se opõe ao maior lado. Aí, para fazer isso, eu faço a seguinte construção. Eu vou prolongar esse lado AB, vou prolongar ele até eu chegar num ponto, eu vou chamar de ponto P, de forma que BP seja igual a CB. Ou seja, aqui também vai ser A. Aqui mede A e aqui também vai medir A. Aí eu vou ligar aí o C ao P, só para formar o triângulo total. Então, ligando aqui, eu tenho esse triângulo. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa e vamos chamar esse ângulo aqui de beta. O que acontece, pessoal? A gente sabe que o ângulo alfa mais beta, que na verdade é o ângulo ACP, então vou só escrever aqui, ó, ângulo ACP, ele é o ângulo alfa mais beta. Eu sei que esse ângulo aqui, ele é maior do que beta, claro, né? Ele é maior do que beta, porque ele é alfa mais beta, e eu estou considerando ângulos num triângulo, o alfa é maior que zero, o alfa é positivo, então alfa mais beta também é maior do que beta. Só que esse ângulo bem aqui, ele também é beta, porque esse triângulo, eu construí ele sendo isósceles. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse ângulo aqui, ele também é beta. Ou seja, a gente descobre que esse ângulo bem aqui, ele é maior do que esse ângulo bem aqui, que é o ângulo do CPA. É o ângulo CPA. Então, quando eu olho para esse triângulo aqui maior, o que é que eu tenho como conclusão? Como esse ângulo aqui, ele é maior do que esse, então eu sei que esse lado aqui é maior do que esse lado bem aqui. Então, isso aqui implica, ó, pelo que a gente já viu na aula de hoje, que o lado AP é maior do que o lado AC. Mas quanto é que é o lado AP? A gente sabe que o lado AP ele é A mais C. E o lado AC ele é B. Então, com isso, você concluiu que A mais C é maior do que B, que é o que a gente queria, né? A gente queria provar isso aqui, ó. Foi que a gente usou. Só usamos aquele resultado, que o maior ângulo se opõe ao maior lado. Só isso foi o suficiente para a gente provar aí esse importante teorema, esse importante resultado. Eu quero mais uma vez deixar claro, esse resultado ele é muito importante. Ele vai acompanhar vocês durante toda a vida de matemáticos de vocês. Então, enquanto vocês mexerem com matemática, vocês vão ver que esse resultado vai aparecer muitas e muitas vezes. Ele é muito importante. Vamos ver uma aplicação dele. Ele consegue ajudar a gente a resolver alguns problemas bem difíceis. Então, como é que esse problema diz? Eu tenho uma reta, vou chamar essa reta aí de R, e eu tenho dois pontos que estão do mesmo lado do semiplano dividido por essa reta. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B, perdão. Então, eles estão no mesmo
semiplano aí que essa reta divide o plano. E a pergunta é o seguinte: eu tenho que achar um ponto sobre a reta R, de forma que quando eu ligo AP e PB, essa soma aqui ela seja a menor possível. Tá certo? Então veja que eu posso escolher o meu ponto P sobre qualquer ponto aqui da reta R. Mas eu quero aquele que me dá a distância mínima. Ou seja, é como se eu tivesse que percorrer de A até B, passando por R, e eu quero o menor caminho possível. Então, se você tem que passar pela reta R, então você quer o menor caminho possível. E aí, como é que eu faço para achar esse ponto que minimiza, né, essa soma aqui? Então, aí o segredo está em usar desigualdade triangular. Como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos espelhar esse ponto aqui do outro lado da reta. Ou seja, eu vou pegar um ponto, eu vou chamar aqui de C, de forma que o C está como que um espelho aí com relação à reta e em relação ao ponto A. Eu botei isso aqui, ó, ou seja, daqui para cá é igual a daqui para cá. Então, eu pego o C com essa propriedade. Aí vejam o seguinte, vamos pegar aqui um ponto P qualquer da reta para a gente raciocinar. Então, pega um ponto P aqui, aí vamos traçar a distância AP e a distância PB. E eu vou traçar também aqui, vou traçar em azul, a distância CP. Notem que AP ele é igual a CP, né? Porque o A, essa é a congruência de triângulos. Eu deixo aí a cargo de vocês pensar em termos de congruência de triângulos. Mas é bem facinho, porque isso aqui, ó, forma 90 graus, esse aqui é igual a esse lado aqui é comum. Então fica aí para vocês pensarem por que esses dois triângulos eles são congruentes e, consequentemente, esse pedaço é igual a esse. Então, quando eu calcular AP mais PB, isso aqui é a mesma coisa de eu calcular CP mais PB. Então, ao invés de eu pensar em calcular isso mais isso, visto que esse segmento aqui sempre tem um tamanho desse, eu vou sempre olhar para esse mais esse. Então, eu vou esquecer, por enquanto, o meu ponto A. Eu vou apagar aqui, ó. Então, eu vou esquecer o meu ponto A. Então, lembrando que o meu ponto C ele é simétrico, né, do A em relação à reta. Ele é uma reflexão do A em relação à reta. Aí eu vou afirmar o seguinte para vocês. Vou colocar aqui também de azul. O meu ponto P, o ponto da reta que minimiza aí essa construção aí, é o ponto quando eu ligo C até B. Essa ligação aqui, então a minha afirmação é a seguinte: esse ponto bem aqui, ele é o ponto que eu quero. Como é que eu mostro que ele é o ponto que eu quero? Eu tenho que mostrar que qualquer outro ponto que eu pegue sobre a reta vai me dar um tamanho maior do que CP mais PB. Aí vamos pegar então um ponto qualquer e mostrar que de fato ele é maior. Então vamos dizer que eu pegue o meu ponto P bem aqui. Eu vou chamar de Q, certo? Para não usar a mesma letra. Aí você constrói CQ e você constrói QB. Então, gente, agora fica fácil. Por quê? Quando eu pego CQ mais QB, isso daqui formou um triângulo. Ó. Se formou um triângulo, isso aqui é um lado, isso aqui é um lado. A gente acabou de ver na desigualdade triangular que quando eu somo dois lados, isso sempre vai ser maior do que o terceiro lado. Então, CQ mais QB, isso aqui necessariamente é maior do que CB. E eu já sei que CB é a mesma coisa que AP mais PB. Ou seja, qual a conclusão? Qualquer outro ponto que eu pegue que não seja o meu ponto P, então qualquer outro ponto, ó, peguei aqui um ponto Q, a soma disso mais isso é maior do que a soma disso mais isso. Então, de fato, para eu achar esse ponto P, basta fazer isso.
Eu construo o simétrico do A em relação à reta, faço a reflexão do A em relação à reta, ligo esse ponto reflexão ao ponto B. O ponto de encontro dessa reta aqui, ou desse segmento com a reta R, é o meu ponto e é a solução do meu problema. Ele é a solução justamente porque a desigualdade triangular me dá isso. Se eu pegar qualquer outro ponto, quando eu olho esse pedaço, ele obviamente é menor do que a soma disso mais isso. Então minimiza, né? Esse ponto P, ele minimiza daqui para cá. É uma aplicação muito bonita, uma aplicação muito poderosa num problema que não é fácil. Então a gente vai ver que a desigualdade triangular, na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios, ela nos ajuda a resolver alguns problemas realmente bem difíceis e acaba entrando em alguns resultados muito importantes da matemática. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje com relação à nossa aula.